deixar super claro. Vamos chamar agora esse cara e essa professora, ela eu posso chamar de professora porque eu sou aluno dela, né? Que são tão incríveis e tem tanto para agregar sobre esse assunto. Ronaldo Lemos, o famoso global, o cara que tá em todas. Ronaldo Lemos, e global não é porque é da Globo, não, apesar de que ele tá sempre na Globo. Global é porque ele tá no mundo inteiro, ajudando no mundo inteiro sobre esse assunto. E a professora Letícia Cesarino, que dá a aula que é o Mundo ao Avesso, uma aula, um curso incrível, né? No ICL, que eu tô lendo. Aliás, comprei os livros do Tim Wu. Tô terminando o primeiro, eu comecei por outro professora, que é aquele da Master Switch, para depois ir para aquele do jogo da atenção lá, né? Da disputa da atenção. Mas esse Master Switch, que é a história dos meios de comunicação em massa, que você indicou ali na sua aula, eu tô ficando encantado. Vamos começar então pela professora Letícia, aqui dando primeiro um boa noite, falando as primeiras impressões da aula, e eu já tenho um monte de coisa polêmica que eu quero discutir com vocês, que não necessariamente eu concordo ou enfim, estou alinhado com tudo que ele falou, apesar de estar encantado com o professor Brett King. Boa noite, Letícia. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ronaldo. Me ouvindo bem, né? Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Nossa, eu fico super feliz de saber que você está fazendo meu curso, está lendo meu livro. Eu gostei muito de dar o curso aí no ICL. Eu tive um feedback muito bom de todo mundo. Então, agradeço de novo. E por estar aqui comentando, né, sobre esse assunto, que é um assunto de futurólogos mesmo, né? Eu acho que nisso foi uma boa ter trazido o Brett King, porque ele, pelo menos, né, além de várias ideias pontuais interessantes, né, ele traz um cenário, né, ele traz várias dimensões através da qual a gente pode estar olhando para a questão da IA, para além dela ser uma questão técnica no sentido mais pontual, né, ou seja, a gente poder especular, né, a partir dessa tecnologia, que já é uma tecnologia que está cada vez mais presente nas nossas vidas, mas é algo que está só começando, é algo que ainda vai ganhar dimensões que a gente pode estar debatendo aqui, porque eu acho que nenhum desses caminhos está, digamos assim, escrito na pedra, né? Mas a gente tem que entender esses cenários para estar, inclusive, pensando como intervir, né, nessas possíveis trajetórias que o professor colocou para a gente aí de modo tão amplo e interessante. Eu também anotei vários pontos aqui que a gente pode estar discutindo, mas eu já passo a palavra para o Ronaldo. Querido Ronaldo, boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, Edu. Boa noite, Letícia. Prazer imenso estar com vocês aqui hoje, viu? Legal, cara. Eu já vou começar o seguinte, já pedindo impressão, já fazendo a primeira pergunta, que é uma coisa muito prática. Que é muita gente, qual o primeiro medo de todo mundo? Vou perder meu emprego. Então eu tenho amigos, por exemplo, radiologistas, que falam isso, falam o seguinte, cara, eu não sei até quando vou ter esse emprego, porque realmente o que a gente vê hoje, os softwares que a gente tem mostrarem, né, de sugestões, de resultados, cada vez mais se aproxima e a gente, imagina que isso vai até passar a nossa capacidade muito rapidamente. Outras pessoas, por exemplo, pessoas que escrevem, o que a gente chama de copy desk, né? São pessoas que escrevem textos para propagandas, para marketing, etc. Também estão muito assustados com isso. E o Brett King fala que cerca de 50% dos empregos devem sumir nos próximos 20 anos. Eu até peço ali um palpite de quais seriam esses empregos. Ele fala das coisas repetitivas, dos procedimentos que são meio que rotinas, etc. Eu queria te perguntar como é que você está vendo isso, porque é uma mudança muito grande se algo como isso previsto pelo professor Brett King, pelo escritor Brett King acontece. O que você acha desse número que ele passa para a gente e dessa realidade? Edu, eu acho que é preocupante, especialmente porque a AI, da forma como ela está se constituindo agora, ela pega os trabalhos também intelectuais, né? A gente achava que a AI ia substituir só trabalho mecânico, repetitivo. E não é verdade. A gente está vendo agora que trabalhos intelectuais, como o trabalho de advogados,
Ele fala de contadores, programação, médicos. Ronaldo. Eu fiquei horrorizado quando ele falou de código, cara. Escrever código, cara. Pois é, e escreve código também, tá? Então, assim, tem um fenômeno novo, né, que está entre a gente. Isso para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, é especialmente dramático, porque os primeiros empregos que vão começar a surgir não vai ser em Nova York, Chicago, Londres, vai ser no Brasil, vai ser no Rio de Janeiro, vai ser em São Paulo, vai ser em Salvador e assim por diante. Então, os países em desenvolvimento, eles são afetados primeiro, exatamente porque a aposta em educação aqui é muito menor, né? Então, a capacidade de ter uma flexibilidade. Ronaldo, o áudio está muito ruim, eu não sei se o seu microfone está longe. Eu não sei se o áudio ficou muito... Deixa eu tentar chegar mais perto. Melhorou? Melhorou muito. Desculpa. Que bom. Mas, então, assim, só complementando, a corda vai romper do lado dos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né? Então, essa questão, ela tem que provocar as instituições, porque a gente precisa responder a isso. O Brasil não tem ainda um plano nacional de inteligência artificial que seja sério. A gente não tem um plano nacional de dados, não temos um plano nacional de recapacitação. Então, é algo que me preocupa. Eu acho que tem um lado que também pode ser interessante, que é democratizar algumas profissões que antes eram altamente especializadas, né? Mas quando você coloca na balança o benefício com a possível ameaça, a conclusão é a seguinte: não dá para ficar parado, porque se tiver o benefício, ótimo, mas se a ameaça se concretiza, aqueles que ficarem parados, eles vão pagar um preço muito elevado. Então a gente tem que começar a se mexer agora. Não temos opção. E aí eu fico, né, Letícia? O negócio seria cômico se não fosse trágico, porque aí ele chega e fala o seguinte: não, mas também vão ter novos empregos que vão ser gerados. Por exemplo, causados pela mudança climática, das cidades que vão alagar, das cidades que vão pegar fogo, das pessoas que vão ter que ser deslocadas, das crises de imigração. Olha que loucura esse mundo que você está pintando. Então as pessoas vão perder o emprego e os que vão ser criados são por causa da tragédia que vai vir no mundo. É meio assustador esse cenário, né? As pessoas têm razão, obviamente, nada disso. Quando a gente fala de futuro, tudo pode ou não pode acontecer. Mas as pessoas têm motivo para estarem assustadas, né? Sim, tem. Você falando agora, eu lembrei até de um meme da época da pandemia que falava assim: agora a gente está numa crise sanitária, dentro de uma crise política, dentro de uma crise econômica, dentro de uma crise climática, né? A crise dentro da crise. E o avanço da IA, né, ele vai colocando mais camadas, digamos assim, dentro dessa desestabilização. E a questão do mundo do trabalho, de fato, ela talvez seja onde isso vai chegar primeiro, né, e vai chegar de forma mais dramática, não necessariamente trocando trabalho um por um, né, eliminando trabalhos inteiros, mas eliminando, às vezes, parte de tarefas, né, de alguns tipos de trabalho na universidade, por exemplo, né, por robôs, né, inteligência artificial, mas no varejo, né, no atacado, desculpa, você pode acabar eliminando empregos em números globais, digamos assim. Então, em todo caso, né, haverá pessoas com e sem empregos tendo que se requalificar e se readaptar. Por isso que eu concordo com o Ronaldo, que aí a gente tem que ter um protagonismo do Estado, da política pública, né? É claro que empreendedores, né, que vão estar ajudando a criar esses novos empregos são centrais, mas é preciso um direcionamento, principalmente por conta do aspecto pedagógico educacional, né, de estar se antecipando, né, a algumas dessas mudanças no sentido de estar treinando nossos estudantes e em todos os níveis, né, mas principalmente no básico e fundamental, para terem
não necessariamente a habilidade pronta, né? Mas a capacidade de estar se adaptando. Né? Então, infelizmente, para a gente que é professor, né, professor universitário e os professores do básico e fundamental, a gente não está tendo essa preparação, né? Quiçá os nossos estudantes. Então, é um desafio realmente bastante grande que a gente tem que se antecipar, e parabéns ao ICL também por estar trazendo esse debate de forma qualificada para um público mais amplo, porque a sociedade tem que pressionar também. Não, e agora a gente vai vir para uma coisa, eu vou até falar para vocês, olha só, a gente tem um monte de gente que está me mandando mensagem aqui no privado que está assistindo, estamos com uma audiência incrível e também super qualificada aqui. Antes eu só dar boas-vindas ao Davi Anderson, Marcos Santos, Josiane Lopes, Antônio Celso, João Bosco, Rodrigo Medeiros, Cláudia Pondelec, um monte de gente entrando no ICL. Eu tô falando, condição que nem a de hoje não é todo dia. Se você entrar no pacote solidário, aquele que oferece uma bolsa para alguém, custa R$ 62 por mês. Um sanduíche e um refresco. Você ganha, porque aqui são 3. Então você ganha aqui, 5 livros de presente, 5 livros de presente, tem 15 dias de garantia total, são R$ 62 por mês durante um ano, depois você decide se vai continuar ou não, e tua família inteira vai estudar tudo, muito melhor que esse negócio de Netflix, Disney. Eu tenho esse negócio em casa também, mas isso aqui te faz uma outra pessoa profissionalmente, como consciência crítica, etc. Então aproveita a chance que tem uma multidão entrando aqui. Mas uma das pessoas que está nos assistindo é a deputada Jandira Fegali, minha amiga Jandira Fegali, que falou agora, queria mandar um abraço muito grande para ela. E ele fala uma coisa que é o seguinte, que isso me parece meio utópico, né? Quando ele fala o seguinte, o mundo deveria sentar numa mesa e meio que criar uma regulamentação global. Ele até fala, não estou falando de um governo global, estou falando de uma regulamentação global para poder organizar esse negócio. Vamos lembrar o seguinte, quando teve a Revolução Industrial, né, não teve alguma legislação global, todo mundo teve que seguir, e os países começaram a se distanciar muito um do outro. E agora na inteligência artificial, isso pode gerar vantagens competitivas também, pode gerar grandes discussões. Um país querendo falar, não, eu não vou criar esses limites éticos, não, porque eu quero avançar mais rapidamente economicamente. Vai ser uma discussão enorme. O que você acha? Estamos com... Estou falando da Jandira Fegali, deve ter outros também, né, parlamentares nos assistindo. O que o Brasil deveria fazer? E a pergunta é urgente começar a pensar sobre isso, Ronaldo? É urgente. E, aliás, um abração para a deputada Jandira Fegali. Já estivemos juntos em diversas lutas no Brasil, inclusive legislativas, e ela está agora, inclusive, com alguns projetos de lei que são essenciais para esse tema que a gente está falando aqui. Por exemplo, a questão do direito autoral, né? Você tem hoje uma discussão muito grande sobre como é que o direito autoral vai funcionar num mundo em que a inteligência artificial ela absorve praticamente tudo, né, que é criado para treinar os seus modelos, né, e depois conseguir repetir, né, criar em cima desses conteúdos. Então, a deputada vai ter uma tarefa aí importante pela frente, que é discutir isso no Brasil. Mas a urgência, Edu, é total, porque primeiro, a janela de decisão é muito rápida, né? Não adianta a gente tomar uma decisão daqui a 3 anos. O mercado vai ter consolidado, concentração que tiver que acontecer já vai ter acontecido. Então, o Brasil precisa tomar decisões estratégicas. A gente não pode ficar com uma pauta só reativa, que é assim, vamos nos defender contra a AI e tomar medidas de reação a isso. Eu acho que isso é muito importante, mas a gente precisa ter uma pauta positiva. E essa pauta é a seguinte: o que o Brasil quer da inteligência artificial, né? O que nós queremos enquanto agenda positiva com relação a esse tema? Então, queremos usar a AI para criar cidades mais sustentáveis? Essa é uma possibilidade. Queremos AI para uma agricultura mais sustentável, que não gaste tanto recurso natural, ocupe tanta área como ocupa hoje. Então, a gente precisa decidir, precisa tomar uma decisão. O que eu sinto falta é que não tem norte, não tem rumo. A gente não sabe o que a gente quer da AI. A gente tem uma discussão no Brasil sobre a AI ser ética, né? Então, vamos ter leis e
vamos dizer, gestões institucionais para que as decisões tomadas por AI sejam éticas. O problema é, uma AI totalmente ética pode tomar os empregos de todo mundo do mesmo jeito. Ela é super ética, mas os empregos podem desaparecer do mesmo jeito, mesmo ela sendo ultra justa, ética e assim por diante, porque ela é mais eficiente. Então, eu acho que essa resposta, o que nós queremos da inteligência artificial, não foi respondida. No passado, né, nos anos de 2003 a 2010, o Brasil teve um papel muito grande de adotar o software livre. Naquela época, essa era a decisão que o Brasil tomou. O ministro Gilberto Gil, muita gente no governo federal, falou: o Brasil precisa ser o líder mundial no software livre. E nós fomos, conseguimos. Nós fomos respeitados no mundo todo, criamos um programa de adoção do software livre na administração pública que existe até hoje e é muito celebrado no mundo todo, além de ter economizado recursos públicos vultuosos, tá? Então, agora, o que a gente quer da AI? Por exemplo, queremos AIs abertas, né? Adotar modelos abertos de inteligência artificial, licenciados livremente. Queremos apostar num grande modelo brasileiro fechado. Então, precisa tomar essa decisão estratégica. E isso a gente ainda não fez. Então, reagir, óbvio, super importante, mas a gente precisa também ter uma pauta proativa, e disso eu sinto muita falta, como a gente teve no passado, a gente não tem hoje. E você acha também, só pegando mais uma pontinha de opinião tua aqui nesse assunto, que o que ele falou de que, em termos de estar organizado para isso, a China está mais organizada que os Estados Unidos? Olha, não. Eu até assisti a aula dele, acho que tem coisas muito interessantes, mas tem muitos pontos que eu não concordo. Eu acho que a China hoje está bem atrás dos Estados Unidos na questão de AI, porque ainda não criou nenhum modelo generativo, né, como os Estados Unidos criaram. O que é generativo? Só explica para a nossa audiência que está assistindo pela primeira vez. Desculpa te interromper. Por exemplo, esses chat GPTs, né, que você usa para fazer consultas, ele conversa com você, responde qualquer pergunta, ele tem uma flexibilidade infinita. Isso é o que a gente chama de generativo, né? Ele é o modelo que se vira nos 30. Você pode perguntar qualquer coisa que ele dá um jeito de te responder, tá? E esses modelos, eles surgiram nos Estados Unidos. A China, ela está muito bem posicionada em AI, está muito mais bem posicionada que o Brasil, por exemplo, e até que a maioria absoluta dos países europeus, mas nesse quesito de grandes modelos flexíveis, ela ficou para trás. Tanto que hoje nos Estados Unidos tem muitos empresários, políticos e até intelectuais que acham que os Estados Unidos têm que apostar tudo nesses modelos por razão geopolítica. Porque, assim, tudo que precisar fazer para a gente ser a liderança global nesses modelos, a gente precisa e deverá fazer para justamente não dar chance para nenhum outro país, nem a China, nem a Europa, nem o Brasil e nem nenhum outro. Então, o que acontece é também uma questão geopolítica, mas a China não está na frente dos Estados Unidos, nem antes do surgimento dos modelos de agora ela estava relativamente atrás, estava chegando perto dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos deram esse salto agora, que é um salto significativo, e agora a China está tentando pensar o que fazer para compensar essa distância, tá? Mas eu acho que os Estados Unidos não vão perder tempo nenhum, vão fazer tudo o que for possível para colocar esses modelos até como força geopolítica e obviamente, o que cabe a nós é decidir também o que a gente quer, onde é que a gente vai se inserir nesse contexto que a gente está vendo se desenhar. Letícia, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu faço a tua aula e sei que você fala muito sobre essa questão das tecnologias, das redes sociais, com essa questão política de disputa de poder. No final, é sempre uma disputa por poder. E aí a gente está falando de AI, que vai gerar eficiência, aí a gente já imagina aqui o seguinte, poxa, imagina, a gente tem aqui a transparência, né, do orçamento com inteligência artificial, a gente vai ter uma melhor alocação de recursos, aí
Aí hoje no CL Notícias primeira edição, a nossa notícia foi o seguinte: com o orçamento secreto, os deputados estão para aumentar a verba que eles têm direito de saúde, são verbas que tem ali dentro do orçamento secreto, que tem que ser direcionados para a saúde ou para a educação. Eles inventam um monte de cirurgia, de costura, de fratura, um monte de coisa. Aí o que os caras fazem? Eles fazem a planilha no Excel, imprimem a planilha, tiram o xerox da planilha e põem a planilha assim, de lado, para não dar nem para ler. Olha que loucura! Olha que loucura que os caras fazem para não poder usar a tecnologia a seu favor. Você acha que com o modelo político que a gente tem no Brasil, a inteligência artificial vai conseguir promover uma revolução política ou ela simplesmente as pessoas vão encontrar um jeito de capturar ela para manter a equação de poder que a gente tem aqui no país? Boa pergunta. Eu acho muito complicado, né, a gente pensar que a tecnologia, seja essa, seja qualquer outra, vai estar conseguindo corrigir esses vieses sociais, políticos que são tão arraigados, né? Muito pelo contrário, né? Muitos dos vieses que estão embutidos na tecnologia são vieses sócio-históricos, né? A questão do racismo, por exemplo, que já foi muito estudada, muito escrita sobre nos vieses algorítmicos, por exemplo, né? É um dos exemplos mais claros, né? Tem autores que chegam a sugerir que aquilo que a IA, né, consegue extrair dos dados sociais é o que justamente não deveria ser aproveitado, né? Ou para onde a sociedade não deveria ir, né, dado o modo como a tecnologia pode acabar acirrando vieses que são indesejáveis. Então, por que isso não aconteceria com a política? E a gente tem, infelizmente, um precursor aí que é a Web 2.0, né? E as plataformas e as redes sociais. A gente nem resolveu esse problema ainda, digamos assim, né? Em termos regulatórios, em termos políticos, e já estamos nos vendo aí frente a esse novo problema, que na verdade não é exatamente um novo problema, né? A IA ela é um nível mais sofisticado, né, de algoritmização, mas eu nem sei se eu colocaria ela assim como um passo fora da evolução da própria indústria tech, da forma como ela vem vindo, né? Então, qualquer prevenção nesse sentido, ela tem que ser pensada em nível sistêmico, né? Em nível global, porque a máquina não existe sozinha, né? A máquina cibernética, ela se desenvolve na interação com o humano, né? A programação, ela é, digamos, vazia, né? E na medida em que ela começa a interagir em escala com os usuários humanos, como a gente viu no caso das redes sociais, a gente teve consequências de larga escala, por exemplo, a crise da democracia que a gente está vendo hoje, a questão do discurso de ódio, que não foram antecipadas pela indústria, né? Claro, o Meta não quis isso, a Google não quis que isso acontecesse. E não obstante os vieses que eles embutiram na tecnologia, na interação com o humano, né, na interação com contextos sociais, históricos específicos, gerou efeitos de escala prejudiciais à democracia, por exemplo, né? Então, isso vai acontecer com o IA também. Eu não vejo por que isso não viria a acontecer. Então, já que a gente tem esse aprendizado, né, estamos tendo esse aprendizado, a gente seria o ideal já tentar se antecipar. Não só a questão que o Ronaldo colocou, né? O que o Brasil quer da IA enquanto uma ferramenta de desenvolvimento, enquanto uma ferramenta industrial, enfim, mas também em termos dos seus possíveis efeitos sociotécnicos, políticos, na saúde mental, né, na questão das fraudes, na questão do desemprego, mais amplos, além desses que a gente está falando aqui, porque o impacto ele é sistêmico.
né? Ele é global, a IA vai atingir todas as áreas, literalmente, das mais públicas, mercado de trabalho, política, eleições, as mais íntimas, né? Que hoje é tudo mediado digitalmente. O que a gente come, quem que a gente vai namorar, como que a gente vai se deslocar dentro da cidade, as roupas que a gente vai estar, né? Isso vai ser construído, a IA vai estar intervindo onde o digital já está e possivelmente até abrindo novas áreas de intervenção. É um desafio gigantesco. Filho Letícia, olha só, está entrando uma onda enorme de pessoas aqui no ICL, Carlos Miranda, Antônio Malaquias, Maria Isabel, João Augusto, Larissa Lacerda, Luiz Henrique, Paulo Antônio, Márcia Cristina, João Vianney, é uma multidão de gente aproveitando, a boa é essa, entra, tem 15 dias, experimenta, faz o curso da Letícia, começa pelo curso da Letícia, pra tu já ficar encantado com o ICL, entendeu? Vamos estar junto lá, que eu estou estudando o curso dela, estou na aula 4 lá, acho que são 6 aulas, tem 5, mas a tira dúvidas, etc. Então, vamos entrar no ICL, aproveita os brindes, tem 15 dias para experimentar tudo e faz parte dessa multidão. Os prêmios só valem até o final da aula, que tem mais um pouco de tempo aqui, mas não é muito que tem. Então, para quem fizer o pacote essencial, que dá acesso a tudo, né, mas se não banco a bolsa de alguém, custa R$47 por mês, mais de 215 cursos. Tem curso de todos os idiomas que já imaginou, 7 idiomas, entendeu? Tem curso de programação, curso de inteligência artificial, de aprender a tocar violão, de gastronomia, de direito, psicanálise. Tem, não tem, com os maiores professores do Brasil e do mundo, R$47 por mês. Agora, se você puder pagar uma bolsa que é 62, aí a gente fez hoje... Loucura. Brincadeira, mas a gente fez realmente uma coisa que poucas vezes a gente fez. Tem 5 livros de presente, o meu livro que está em primeiro lugar nas listas de mais vendidos, os meus 3 últimos livros fazem parte desse box, Desvendando o Capitalismo, né, que são livros, os 3 ficaram em primeiro lugar nas listas mais vendidas do Brasil também, e o livro do Morozov, que é um livro essencial, R$62 por mês, você vai receber certificado, você pode imprimir, botar na sua parede, que você é uma das pessoas que banca essas bolsas e ajuda com esses projetos para moradores em situação de rua, para padarias comunitárias, etc. Então, vem fazer parte dessa turma do ICL e ajudar nessa revolução. Ronaldo, seguinte... um ponto que a Letícia já entrou aqui, aliás, a deputada Jandira agradecendo tudo isso, dizendo que vai votar uma lei sobre essa questão dos direitos autorais em breve e que toda ajuda é super bem-vinda. Lembrando que você falou que essa questão é uma questão que está sendo discutida no mundo. Eu estava na Califórnia semana passada, ali em LA, onde fica Hollywood, e está tudo parado nos Estados Unidos, todas as produções estão paradas, né? Então estamos falando de Apple, Netflix, dos estúdios todos parados por causa dessa discussão de direitos autorais, né? A greve dos roteiristas e dos atores e atrizes. Mas falando o seguinte, a gente imagina que a inteligência artificial vai mudar a forma como o mundo acontece. Mas aí eu fiz essa pergunta para ele e fiz para um outro professor, que eu não vou revelar o nome, uma grande autoridade que a gente vai ter uma aula em breve aqui no ICL. Mas calma aí. Se os insumos, se a matéria-prima para esse negócio, que é pega, é a forma como a gente se comunica, dialoga, como a gente faz as nossas leis, como a gente tem as nossas relações, né, hierárquicas de poder, etc. Se o que alimenta, né, os algoritmos vem da forma das mesmas pessoas que constituem o mundo como o mundo está, por que eu vou esperar que isso vai ser uma mudança e não uma consolidação do que a gente tem? Aí os caras falam, cara, essa tua pergunta é no alvo, né? Existe realmente esse risco. Então, esse é o primeiro medo. E o segundo medo, eu vou passar até para uma rodada, você e Letícia, e botar 2 coisas juntas. O segundo medo é o seguinte, hoje a gente tem discussão. A gente tem debate. Eu não concordo com várias coisas que o Brett King falou, a Jandira não concorda com outras, concorda com algumas, você e Letícia também. Agora imagina o seguinte, a gente daqui a pouco está num mundo onde você não vai poder mais discutir, um advogado não vai poder discutir direito com o outro, porque o cara leu 3 livros, o outro leu 3 livros, e de repente a máquina leu todos. Não é que leu 3.000, leu todos os livros que existem no planeta, e aí você vai falar, aquilo vira meio que o gabarito, vira meio que o negócio que você não pode discutir. Só que um gabarito formado
em cima da matéria-prima, que é a matéria-prima que fez o mundo como ele está. Como não esperar que isso seja uma consolidação definitiva deste mundo, que é um mundo injusto como esse que a gente vive? Edu, eu acho que o seu ponto, você tem toda a razão, tá? Eu acho que a gente tem que perguntar exatamente isso. E o problema, me parece, que também tem uma outra dimensão, porque eu acho que a máquina está começando a virar árbitro, né? De fato, hoje já tem gente que pergunta para uma inteligência artificial o que fazer, como ganhar dinheiro, o que eu devo estudar. Ou seja, virou uma espécie de um guru, né? Como se fosse uma bola de cristal ali que você faz perguntas e a inteligência artificial vai te respondendo e você acredita cegamente, né? Igual tem gente que acredita em tudo que lê na internet, né? Cita coisas que leu na internet como fonte, fala, mas onde é que você viu isso? Estava na internet, então deve ser verdade. A gente vai ver agora a mesma coisa com inteligência artificial. O pessoal falando, é verdade porque uma AI, né, uma inteligência artificial falou isso. Então, esse é um problema, tá? Eu acho que a gente vai ter essa questão. Eu acho que a gente vai ter a AI funcionando como árbitro dessas disputas. Mas, como ela é muito flexível, a gente também vai ter a AI produzindo muito conteúdo, né? Eu, por exemplo, me preocupo com o próximo ciclo eleitoral, porque eu acho que esse ciclo eleitoral que vai primeiro acontecer agora nos Estados Unidos... 24 ou 26? Eu tô falando... 24. Eu tô falando primeiro 24 nos Estados Unidos e depois 26 aqui no Brasil, tá? Tá bom. Eu acho que esse ciclo vai ser o ciclo da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela, por causa dessa flexibilidade, né, ela consegue falar individualmente com cada pessoa, ela pode produzir mensagens falsas de forma muito rápida e de forma no atacado, né, grandes volumes de desinformação e assim por diante. Então, o desafio que você está descrevendo não é um problema para daqui 10 anos, para daqui 5 anos, é um problema para daqui 6 meses. E a gente tem que se preparar, porque no Brasil mesmo a gente já viu que a tecnologia pode ser muito mal usada, né, para ciclos eleitorais. Tem um estudo que eu gosto muito do Daniel Arnaldo, que se chama Propaganda Computacional, que analisou o uso de tecnologia nas eleições brasileiras desde 2014. E em 2014 ele já identificou o uso de robôs, o uso de contas falsas, coisas que depois iriam explodir em 2016 nos Estados Unidos, 2018 no Brasil. Então, o que a gente vai ver agora é um ciclo da inteligência artificial, né? E a pergunta é, será que a gente vai estar preparado para isso, né? Para as consequências dessa mudança? Então, o que você pergunta eu acho chave e eu acho que a gente no Brasil ainda não tem essa reflexão, especialmente por parte de um entendimento público, né? Um consenso. E eu acho que o nosso desafio como país é exatamente responder aquela pergunta que a gente falou, que é o que nós queremos da inteligência artificial. A partir do momento que a gente responder isso, fica mais fácil lidar também com esses desafios. Maravilha, eu passo para a Letícia só botando uma pimenta. É uma maluquice que me veio isso na cabeça agora, tá? É uma maluquice imaginar que em algum tempo algumas pessoas podem estar defendendo a gente ser presidido por um sistema de inteligência artificial ao invés de uma pessoa, ou não? Com certeza é plenamente possível, porque existe uma certa ilusão ainda difundida na sociedade de que a técnica é neutra, de que a tecnologia é só uma ferramenta e é o humano que faz o que quer com ela. Não é uma coisa nem outra, né? Ainda mais quando a gente está falando de algoritmo, porque o pensamento algorítmico da máquina, como eu falo bastante no meu livro também, ele mimetiza uma certa camada da cognição humana e para o algoritmo funcional, para uma IA generativa, né, ele tem que interagir com o usuário humano, se alimentar daqueles dados. Então, é realmente um híbrido dos dois. Mas que tipo de híbrido vai ser esse? E aí é que está o
grande problema, porque a experiência que a gente tem, vamos colocar aí na última década e meia, dessa interação usuário-máquina, não tem resultado ou tem trazido tantos problemas quanto, digamos assim, soluções para a nossa vida e para a nossa vida política, eu tendo a achar que ela trouxe até mais problemas. Então, para mim, é impensável você colocar a governança, né, seja ela eleitoral, seja de política pública, né, qualquer tipo de governança na mão da IA. Né? O humano ele sempre tem que ter essa precedência. E uma outra coisa, conectando aí com algo que o Ronaldo falou, que também me preocupa bastante, dado a experiência das pesquisas que a gente tem com a extrema-direita, o lugar da tecnologia para estar criando esses ecossistemas, é a questão do colapso fato-ficção, né? Que é um colapso de contextos muito forte que essa internet que a gente tem já traz, e que eu acho que a IA vai só potencializar isso, porque as pessoas passam a confiar, né, naquilo que um bot desse diz, né, porque é convincente, soa convincente, né, soa persuasivo, né, inclusive algumas pessoas já inibe, né? Inibe. Você fala, caraca, o cara, a máquina que lê tanta coisa. Quem sou eu para discutir, né, com essa máquina? As pessoas ficam assim, se sentindo diminuídas diante dessa tecnologia, né? Exatamente. E quem está fiscalizando a forma como a máquina gerencia a fronteira entre o fato e a ficção? Quando eu falo ficção, não estou falando só de fake news, estou falando das várias reverberações da ficção. Por exemplo, fraudes, né? Que é algo que eu acho que fraudes de todo tipo, só vão tender a se proliferar. Quem é que vai estar fiscalizando isso? Sendo que nem os engenheiros sabem exatamente como, por que a máquina está chegando naquele resultado. Né? Ela é programada, mas na medida em que ela se alimenta daquela quantidade massiva de dados, é que ela vai tomando suas decisões, né? Fazendo suas clusterizações, gerando, né, essas respostas. E quem está fiscalizando isso? Né? Não temos, nem na indústria, eu diria, e muito menos no sistema público democrático, que é, né, os cidadãos, os seus representantes, que têm que estar fiscalizando isso. Temos absolutamente zero instrumentos para isso no momento. Maravilha, aqui, ó. Sabe o que o João Vianney, Rodrigo dos Santos, Joel Santos, André de Lima, Carlos Sudsilowski, Milena Pereira e tantas outras pessoas já sacaram? Que estou falando o nome de pessoas que estão entrando aqui no ICL e aproveitando isso que a gente fez hoje, essa condição ultra especial para quem quiser fazer parte dessa revolução nossa. Eles já sacaram o seguinte: olha o nível desse debate, olha o nível da professora Letícia, do Ronaldo Lemos. Imagina ter mais de 200 curso mesmo, de 10, 15, 20 horas, igual nas faculdades, com todos os professores e professoras desse nível, podendo perguntar, podendo interagir ao vivo, por preço de um sanduíche por mês. Eu estou falando, é algo que não tem igual no mundo. O Gessé, que passa temporadas na França, na Alemanha, ele fala, Eduardo, as pessoas me falam, como é que vocês conseguiram deixar isso de pé? Entendeu? Então, entra hoje para garantir esses presentes. A gente tem mais pouco tempo, mas umas 2 perguntas aqui só para fazer para os professores. Então, aproveita esse finalzinho para entrar, garantindo essa condição. Lembrando que um percentual de tudo que entra hoje vai para uma entidade que faz um trabalho maravilhoso no Distrito Federal. Quem fizer o plano solidário, R$ 62 por mês, vai ganhar 5 livros de presente. 5 livros de presente. E o certificado de que ajuda a uma bolsa. Quem puder só pagar o plano essencial, está maravilhoso, vai ganhar de presente esse livro também, sem frete, sem nada, na sua casa, e tem acesso a tudo, a sua casa inteira. É um presente para a casa inteira. É chegar amanhã e falar, turma, tem uma surpresa, fiz um negócio para todos nós podermos estudar aqui em casa e aqui curtirmos juntos esse mergulho no conhecimento com os maiores nomes do mundo. Entra hoje, só tem mais poucas perguntas aqui para a gente fazer, e a próxima para o Ronaldo é na veia aqui, que é o seguinte, Ronaldo, as pessoas estão vendo isso, legal a aula, muita gente mandando mensagem,
Mensagem também da Jordana, dizendo que está assistindo, do Gustavo Jauregui, de vários amigos que eu tenho, do TT, meu cunhado, dizendo que está encantado. Só que as pessoas chegam e falam assim, beleza, vem cá, além de, beleza, vou entrar no CL, vou fazer o curso da Letícia, mas na prática, Ronaldo, o que o cara faz? O que a pessoa faz? O que a pessoa faz? Tipo assim, beleza, tu tá me pintando esse... Amanhã eu vou acordar, vou ficar rodando para um lado para o outro, correndo, o que eu faço? Além de me inscrever no ICL, eu estudo uma outra coisa. Você viu ele falando? O motorista de caminhão então vai aprender a programar? Ele falou, não, porque provavelmente a programação vai ser feita também pelo IA. Tem alguma coisa que dá para fazer? Edu, tem sim. Primeira coisa é usar a ferramenta na prática, né? É igual há 20 anos atrás, você ia procurar um emprego num escritório, o pessoal perguntava se você sabia usar o Word. Então, sabe usar o Word? E aí você colocava no currículo lá, habilidade em processador de texto, ou em Excel, ou coisa do tipo. Hoje em dia, com a chegada da AI, ela é também uma ferramenta. Então, tem que aprender a usar, né? E tem ferramentas gratuitas. Por exemplo, o Google lançou uma, a Microsoft lançou outra, tem a famosa do ChatGPT, né? Com uma versão gratuita, outra é paga. Então, ir lá e começar a experimentar, né? Tentar usar, entender como é que aquilo pode se aplicar no dia a dia, é ótimo. Tem que começar devagarzinho, pode dar uma olhada lá como é que faz uma receita de bolo, depois pergunta sobre aula de violão, pode perguntar também sobre coisas da cidade, de geografia, de matemática. Então, eu acho que vale a pena usar, né? Porque não tem marcha ré. A gente está aqui discutindo os problemas já antecipadamente, mas o mundo não vai voltar atrás no momento em que essas ferramentas não existiam. Então, é muito provável que elas ganhem um espaço nas nossas vidas e assim por diante. Agora, no Brasil, né, a gente está discutindo aqui o que o Brasil quer da inteligência artificial. Eu vou te falar uma proposta. Eu acho que a AI poderia ter um papel fundamental na educação no Brasil. Porque um dos problemas que a gente tem é que o Brasil não tem tutor, professor particular para todo mundo. O aluno que estuda no colégio particular e tem dificuldade na matéria, os pais, por terem condições, contratam um professor particular que fica dando aula de reforço de matemática, de geografia, de história e assim por diante. Esse aluno, ele ganha uma vantagem sobre os outros muito grande, porque na hora de chegar no Enem, no vestibular, ele está mais preparado, né? Então, no Brasil não tem como, não existe possibilidade de uma política pública que dê um professor particular para cada aluno, isso é impossível. Mas a AI, ela pode ser o equivalente de um professor particular, ela pode ser um tutor. As ferramentas de AI são muito boas para a gente estudar com elas. Eu mesmo estudo com AI. Esses dias estava estudando um assunto super técnico que eu não tinha nem ouvido falar antes, que era um problema chamado de colapso de onda. Imagina eu, sou um advogado estudando física quântica, não é isso? Exatamente. E aí estava lá, eu estudando colapso de onda, batendo um papo com AI. Aí pedia para me explicar, eu não entendia, eu perguntava direito, ou de novo, de outro jeito. E é isso, a AI é um espetacular professor particular, um excelente tutor e assim por diante. E nesse sentido, eu acho que ela pode ter um impacto imenso na educação, tá? Para que os alunos que as famílias não têm condição de poder pagar um professor particular possam ter um professor particular próprio, gratuito, que é saber usar uma ferramenta de AI para você auxiliar dúvidas do que você não entendeu na escola hoje, auxiliar no dever de casa,
está precisando de auxílio de matemática, fazer lições em parceria com AI e assim por diante, tá, Edu? Então, eu acho que isso é um desafio positivo. Então, a gente não pode ficar só reagindo, como eu falei. A gente tem que pensar em usos positivos, porque o Brasil não tem tempo a perder. E só para encerrar, muita gente me chama para palestras, né, para eu falar do futuro, né? Ronaldo, prevê o futuro aí, o que vai vir daqui para frente e tal. E o que eu gosto de responder, muitas vezes, é frustrante para as pessoas, porque eu digo o seguinte: quer prever o futuro do Brasil ou de qualquer lugar, é só olhar o que a gente está fazendo com educação agora. Para saber o que é o Brasil daqui a 20 anos, é só olhar o que a gente está fazendo de investimento em educação hoje. Então, eu acho que se a gente investisse primeiro nos cursos que o ICL faz, que são fantásticos. Olha aqui a gente falando de coisas de altíssimo nível para tanta gente e coisas que mudam a vida das pessoas. E se a gente tivesse do lado aqui do curso do ICL ou a possibilidade da pessoa usar uma AI para estudar e fazer isso também na escola pública e fazer isso em qualquer contexto da vida, a gente muda esse país. Então, eu acho que temos que pensar também no lado positivo. E esse lado positivo também não dá para perder tempo, não. Maravilha, maravilha. Eu vou despedir agora do Ronaldo Lemos, a Letícia vai ficar mais um tempo com a gente, eu vou aproveitar e já vou fazer umas perguntas de coisas que ela fala no curso dela para dar um avant-première para vocês que estão entrando. Tem mais um monte de gente: Vitor de Carvalho, Bento Guerreiro, Cleide Regina, Clécio Lucas, Tiago Chagas, Taneci Torres, José Renato, Nilberto Borges. Aproveita, entra até o final da aula, faltam poucos minutos e essa chance é hoje que tem, e é o que o Ronaldo está falando. Tem que se preparar, as coisas acontecem, a gente tem que se preparar para o que está acontecendo. Eu passo para você dar um salve para todo mundo, um abraço para todo mundo, e eu vou seguir aqui com a professora Letícia. Manda abraço aí, Ronaldo, e muito obrigado, cara. Valeu, Edu. Cara, só parabenizar o ICL e reforçar seu chamado ao pessoal para fazer os cursos, para participar do ICL, porque conhecimento muda vidas, né? Eu gosto sempre de dizer, o maior desafio que o Brasil tem é participar da economia do conhecimento. Não existe nenhum país no mundo que possa se desenvolver hoje sem ser através do caminho do conhecimento. Então, isso que o ICL está fazendo é o pilar desse futuro que eu gostaria de ver concretizado aqui para todos nós. E, por fim, agradecer a Letícia, dizer que sou fã, adoro o seu livro, Letícia, e fico à disposição para as próximas conversas, para os próximos debates, e agradecer a todo mundo que assistiu a gente aqui agora. Maravilha, Ronaldo. Só para vocês terem ideia, põe na tela o slide que eu coloquei aqui, só para lembrar. Olha, são mais de 200 cursos, né? Então, são mais de 100 professores e professoras, que às vezes um professor dá mais de 2 cursos, tem professores que dão 3, 4 cursos. Ladislau Dalbor está ali, ó, no canto direito em cima. Deixa eu até levantar aqui, só para falar de alguns professores, antes de voltar aqui com a Letícia. Olha só. Ladislau Dalbor, no mundo inteiro, prestou serviços para a Organização das Nações Unidas, trabalhou em vários países no mundo inteiro, levando o seu conhecimento de economia, professor de uma das principais faculdades do Brasil, curso no ICL. Professora Marilena Chauí, considerada uma das maiores intelectuais do planeta, curso aqui de Democracia, Cultura e Autoritarismo no Brasil. Gessé Souza, um dos maiores intelectuais no Brasil, 3 cursos aqui no ICL. Curso de Sociologia, curso sobre os grandes pensadores, curso sobre classes sociais. Professora Suzy Pisa, professora das maiores professoras de filosofia de São Paulo, curso sobre filosofia, sobre Michel Foucault, sobre Hannah Arendt aqui. João Pedro Stedley, curso sobre a questão agrária no Brasil. Gisele Citadino, curso sobre direito e democracia. Curso do Geneflid, já que estamos falando de tecnologia. Curso sobre programação e algoritmos. Aqui o Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocientistas do mundo. O André Janones, um dos caras mais... Você pode gostar ou não gostar, dependendo da sua orientação política. Agora não dá para negar que foi um dos maiores agentes, players, participantes da questão digital no Brasil. Ele dá um curso explicando essas estratégias de guerrilha digital. Professora Patrícia Santos, um curso sobre diversidade. Professora Arlane, um curso sobre Excel. Não tem um lugar que reúna
aquele masterclass nos Estados Unidos. Mó barato. Tem várias pessoas super famosas. Muito menos curso, muito mais caro. Estou falando o seguinte, o que a gente conseguiu fazer não tem em outro lugar do planeta. E cursos que são aqueles cursos mais de internet. Aqui é óbvio que é na internet, mas é um curso que você faria numa universidade. E a casa inteira podendo fazer. Entendeu? Sem limite de quantos cursos você pode fazer. Não tem nada igual. Aproveita para entrar hoje. 15 dias. E a gente tem essa luta nossa. Agora estamos numa luta, Arthur Lira querendo censurar nossa programação, querendo meter multa enorme em cima da gente. E a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar tudo que a gente não tem patrocínio, não tem propaganda. E a gente, tudo que a gente faz é bancado pelos alunos e alunas que participam disso. Hoje a gente fez uma condição para todo mundo poder participar e eu conto com todo mundo participando disso. Já que eu falei o nome de Arthur Lira, eu vou chamar aqui a Letícia para falar o seguinte. O Ronaldo deu essa pincelada aí de que a gente, 2024, 2026, vai viver esse paradigma da inteligência artificial nas eleições. O que muda, Letícia, do que a gente viveu dos robôs de Twitter e etc., para esse novo modelo, que é o modelo da inteligência artificial? O que a gente já pode tentar esperar, até para tentar se proteger nas próximas eleições de armas que podem ser utilizadas com a inteligência artificial? Olha, a impressão que eu tenho, e partindo daquela ideia de que a IA, ela eleva a algoritmização para um novo patamar, mas ela não é exatamente uma ruptura, né, com a algoritmização de primeira ordem, digamos assim. Eu apostaria que a gente vai ter um acirramento, né, um aumento em escala de estratégias, de táticas, né, que a gente viu sendo utilizadas em momentos anteriores. Então, por exemplo, a questão da produção em massa de notícias falsas, de notícias diversionistas, essa aceleração muito rápida, né, do processo. Não vou nem chamar de debate, né, Eduardo, porque não é debate, mas, enfim, essa ocupação da esfera pública durante a campanha eleitoral por ruídos, né, ruídos de todo tipo, e essa tentativa de direcionamento da opinião em massa, né, que é o que a extrema-direita sempre tenta fazer, e isso vai ganhar, eles vão ter ferramentas mais poderosas, né, para estar fazendo isso. Eu não creio que isso mude tanto a natureza, né, do tipo de ecossistema de desinformação eleitoral, porque aqui eu vou falar uma coisa que eu falo um pouco no livro, se não me engano, falei no curso também, do ecossistema de extrema-direita, aquele mais extremista mesmo, no WhatsApp, no Telegram, ele já tende a ser um pouco algoritmizado, no sentido de um treinamento de um certo enquadre cognitivo que se repete, que as pessoas estão ali mimetizando em massa, ou seja, né, usuários muito imersos nesse tipo de ecossistema, que não vem mais jornal, né? Você fala muito do ciborgue, né? Você fala muito do ciborgue no curso, as pessoas se transformam nesses ciborgues, né? E aí o alinhamento com a cognição do humano e da máquina, ele vai se alinhando mais, né? Como se tivesse uma redução ao comportamento da máquina, que é um comportamento humano também, mas para a política democrática, ele é muito problemático, né? Porque a política eleitoral, para ela funcionar numa democracia, ela supõe vários níveis de pensamento, e não apenas esse pensamento algorítmico mais elementar, que é por onde a extrema-direita trabalha muito. Então, a IA talvez seja uma nova ferramenta para estar potencializando mais ou menos as mesmas táticas. Eu acho que isso é muito ruim, né? Eu acho que se a IA ela começar a ser usada em massa e está acirrando essas tendências negativas que a gente já viu em eleições anteriores, não vai ser bom, não. Agora, vamos lá. Agora eu vou te provocar. E aproveita que eu vou provocar ela, que compra pra gente mais um tempinho, vocês conseguem entrar nessa condição aqui do ICL, porque quando terminar aqui a aula, terminou essa condição. Mas eu vou aproveitar aqui a sua presença aqui para provocar. A gente está falando de fake news. E o problema é o seguinte, as fake news vão ficar cada vez melhores. Então, em termos melhores no sentido de enganar as pessoas, de capacidade de enganar as pessoas. Talvez melhores não seja a melhor palavra, mais bem feitas, né? Então, o vídeo vai ser difícil diferenciar o que é real do que foi inventado. Até
Esse livro, ele cai muito, o que eu escrevi, e quem está entrando hoje no pacote solidário ganha de presente, ele é um ensaio sobre que discute qual que é a natureza do real. Porque imagina o seguinte, daqui a pouco você vai ter uma experiência tão bem feita que você vai botar um óculos de realidade virtual e você vai estar num lugar, você vai ver igual veria no real, vai sentir igual sentia, vai sentir o cheiro. Por que aquilo não é real? O que vai diferenciar? Por que você vai querer o real em vez daquilo se o negócio vai ser absolutamente igual? O que vai passar a ser o real mesmo? É uma discussão que é interessante. Mas vamos voltar aqui para botar o pé no chão, voltar para a eleição e falar o seguinte, esse negócio vai começar a ter uma onda de vídeo do Bolsonaro, do Lula, do fulano, do cicrano, falando isso, falando aquilo, aparecendo pelado, batendo numa outra pessoa, e as pessoas vão começar a ter uma dificuldade muito grande. Esse negócio não pode ficar meio caótico? Com certeza, com certeza. E a gente está próximo disso, das tecnologias conseguirem fazer esses vídeos, essas coisas muito bem feitas? Ou isso que eu estou pensando, calma, Eduardo, isso aí é só daqui a uns 20 anos, assim? Talvez não para a próxima eleição, possivelmente para a próxima eleição presidencial, a capacidade de processamento vai estar mais amigável, digamos assim. Precisa ter um super equipamento para estar gerando esse tipo de vídeo, esse tipo de áudio. A própria IA generativa de texto já está completamente acessível, então isso vai vir. Não sabe exatamente quando, agora, depois isso vai vir. A questão é como isso vai impactar. Porque só pensar, lembrando até da aula do Janones também, essa tática de digital em período de campanha eleitoral, ela já conta com uma certa ficcionalização da realidade, que eu estou até bem curiosa com o seu livro, viu? Eu lembro de você vir falando dele nos últimos meses, quero até te parabenizar pelo lançamento e certamente vou estar lendo, porque isso não é uma questão separada, A questão da política hoje ela passa completamente por essa questão da cognição, dos enquadros de realidade, e como que a tecnologia é um agente central nisso. Então, se a extrema-direita já conseguir fazer esses enquadros ficcionais de realidade com uma tecnologia um pouco mais primitiva, porque as pessoas estão muito distraídas na internet. Então, é muito comum a gente ver no zap da extrema-direita, por exemplo, uma foto de uma mulher como se fosse a Janja, um OnlyFans da Janja, sensualizando, vemos imediatamente que não é ela, mas alguém que está imerso nesse ecossistema e que está distraído ali, acredita que é e vai reciclar aquilo. Aí você imagina se isso já tem um efeito com uma tecnologia mais rudimentar. Imagina quando você... Ou seja, sem parecer já causa o efeito, imagina igual, né? Imagina o deepfake bem feito. As imitações de voz que eram feitas do Bolsonaro por uma pessoa. Agora que a gente vai ter a IA que é capaz de gerar a voz dessas figuras públicas todas, porque você tem um banco de dados gigantes, com a imagem dessas pessoas, com a voz dessas pessoas, vai ser muito fácil estar gerando fakes em audiovisual, dos políticos. Eu acho que isso pode, talvez, potencializar que esse método esteja recrutando mais gente do que recrutava antes, ou seja, quem não está tão distraído assim, talvez comece a ser também recrutado. E nessa guerra da maldade, a direita ou a esquerda, o campo mais mercado ou mais progressista? Quem está mais bem posicionado para essa... Porque isso vai virar uma guerra. E vai ter muito jogo sujo na história. Quem está mais equipado para esse negócio hoje em dia? Sem dúvida é a extrema-direita, porque já tem uma afinidade, digamos assim, existencial quase, com o tipo de algoritmização que a gente tem hoje, e que a IA possivelmente não vai romper com isso, vai estar navegando mais ou menos na mesma direção. Porém, a boa notícia é que o campo progressista teve uma curva de aprendizado muito grande. Se a gente for pensar o que foi 2018, o que foi essas últimas eleições, e como vários atores estão experimentando com estratégias de enfrentamento diferentes, o próprio Janones, como você colocou ali, goste, não goste, da estratégia que ele usou, ele fez uma experimentação que eu acho que foi válida,
Eu boto o seu exemplo, Eduardo. Assim, eu acho que o ICL, ele compete na mesma camada de recrutamento de algo como a Jovem Pan. Que não é aquele Zap mais subterrâneo que aquele ali, né? Ele não está nem na internet de superfície mais, mas também não é o centro do sistema. É a Globo. São os nossos competidores de audiência. É exatamente isso. São os caras que competem a audiência com a gente. Nessa camada, eu sempre bato nessa tecla, e agora que eu estou no Ministério de Direitos Humanos, eu continuo batendo nessa tecla. Ela é a camada intermediária, ela é a camada central, porque é ela que faz essa mediação do fluxo, né, dos eleitores, do usuário comum, entre o centro do sistema, onde está a grande mídia, onde a gente está, e um subterrâneo, né, onde ela pode ser radicalizada, onde ela pode ser capturada por uma força de extrema-direita mais radicalizada. Então, quem é que está cuidando dessa camada intermediária? Né? São iniciativas espontâneas como a sua, né? O Estado não está atuando ali, a grande mídia não está atuando aí, né? Então, a ecologia, né, da política hoje passa muito por essas diferentes camadas, e essa intermediária é absolutamente central. Teria que estar mais gente atuando nela. Perfeito, olha só. Não, perfeito, olha só. Aproveita, tem mais 2 perguntas só para fazer para a Letícia. Aí é o seguinte, aí acabou. Senão ela me mata aqui, porque a Letícia tem vida também e não pode sair, enfim, amanhã, tem que sair hoje dessa aula aqui. Então tem mais 2 perguntas, aproveito, só lembrando aqui, então tá aqui, ó, mostrar os bônus. Para quem fizer, põe na tela rapidinho, quem fizer o pacote essencial, que dá acesso aos mais de 215 cursos do ICL, que dá acesso aos 7 cursos de idiomas que a gente tem, que dá acesso a toda a biblioteca gratuita que tem no ICL, aos preparatórios da OAB e do Enem, que dá acesso aos professores com as aulas de tirar dúvida ao vivo, que dá acesso ao curso de Mindfulness, de meditação com o professor Marco Schutt, que tudo, R$47 por mês. É surreal conseguir fechar essa conta com mais de 150 pessoas trabalhando na equipe e com tudo isso que vocês estão vendo de notícia, etc., bancado por essas mensalidades. R$47. Ganha de presente o livro do Morozov, entregue em casa. Um livro até que a Letícia fala muito nas aulas dela. E quem puder, esse é o super bônus de hoje, só até o final dessas próximas 2 perguntas, que são as 2 últimas perguntas. Quem fizer o pacote solidário, é um pacote anual, né? E que todo ano você pode renovar, custa R$62, R$15 só a mais por mês, e você ajuda a bancar as bolsas, as salas de aula que a gente constrói. Vai ganhar o meu livro novo, que é esse Intenção Primeira, que está há 4 semanas em primeiro lugar na lista geral dos mais vendidos do Brasil. Vai ganhar meus 3 livros de economia política, que é esse box Desvendando o Capitalismo, Economia do Desejo, O que os donos do poder não querem que você saiba, e o Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. Os 3 já ficaram em primeiro lugar na lista de mais vendidos do Brasil. E vai ganhar o livro do Morozov, além de um certificado. Tem 15 dias de garantia total. Entra, se diverte, faz aula, a família inteira. Troca Netflix pelo ICL durante 15 dias para você ver como tua vida melhora. Continua com Netflix, assiste, que é legal. Eu assisto também, tem um monte de série bacana, tem documentário. Você vai ver o que isso aqui vai trazer para tua vida. Durante 15 dias. Não gostou? Você tem 100% do seu dinheiro de volta. E se você continuar, você vai ganhar todos os brindes, todos esses presentes especiais entregue na sua casa. Só esses do pacote solidário é quase metade do ano que você está ganhando de brinde entregue para vocês. Então aproveita que tem só mais 2 perguntas para a gente fazer aqui para Letícia. Traz a Letícia de volta, que eu já vou fazer a primeira das 2 perguntas para Letícia. Letícia, vamos falar de notícia agora. A gente está aqui, a gente tem um programa noticiário de manhã, né? E o noticiário à noite. Eu tenho a impressão de que logo a gente vai começar a ter noticiários que nem, por exemplo, você chega hoje, sei lá, no Magazine Luiza, no Bradesco, né, nessas negócios todos, tem aquela atendente virtual. Não tem? É a Magalu, não sei, eu não quero fazer propaganda de nenhuma marca aqui. Mas a pessoa que te atende no totem, que imita uma pessoa. Eu acho que a gente está super próximo de começar a ter esses programas de notícias, né, feitos, né, com a inteligência artificial. Qual o perigo para mim disso? Eu não estou falando isso para defender o que a gente faz aqui, não. O perigo é isso querer ser vendido como algo imparcial. Isso querer ser vendido como algo que, assim, ó, como a gente tirou
a pessoa não tem mais opinião, é imparcial, então pô, assiste isso que você tem que acreditar nisso. A inteligência artificial é imparcial? Muito interessante essa questão. Porque a gente já vê, por exemplo, ser influencer de IA no Instagram, né? Mas é um pouco aquela coisa da brincadeira, né? Você sabe que é um robô. Já tem isso? Já tem? Eu nunca vi. Tem? Uau. Tem. No Brasil nem tanto, mas na Ásia, Estados Unidos tem. Mas aí você está falando de uma IA, né, de um avatar que vai corporificar um canal de mídia supostamente neutro e a base dessa neutralidade é a tecnologia. Certamente. Por isso que não, a tecnologia não é neutra e se tem uma mensagem que está no meu livro é justamente essa, né? Ela tem viés não só no dado que ela consome, né, que é um dado que vem da sociedade, mas na sua própria programação de acordo com como as grandes empresas, né, de tecnologia realizam essa programação. Né? A questão é que o usuário que consome, né, que confia naquela ferramenta, ele não tem muita ideia disso. Né? Primeiro porque a nossa ideologia de tecnologia é essa, né, de que a tecnologia é neutra e quando ela não é porque ela está sendo mal utilizada por algum humano, né, digamos assim. Então, é só trocar o humano que a coisa vai se resolver e não é assim, né? Mas também ele não sabe como ela funciona, né? Que é a questão da alienação técnica em frentes de trabalho que a gente tem lidado muito hoje, como a educação midiática, por exemplo, é importante, né? Só que ela tem que ser freiriana, sabe? A educação midiática ela não pode só mitigar problemas que a indústria gera, né? Tanto que a Google investe em educação midiática, a Meta investe em educação midiática, mas a educação midiática junto ao usuário comum não pode ser um braço auxiliar, né, da grande indústria só para parecer que está sendo feita alguma coisa. Né? Ela tem que também levar esse componente mais metatecnológico de estar mostrando, olha, a IA funciona assim, né? É isso que está por trás da tecnologia, você pode até estar utilizando ela, como o Ronaldo falou ali, né? Na sua vida, na sua educação, no serviço que você presta, mas ter sempre essa camada freiriana, né, de estar entendendo as estruturas por trás, mesmo porque, Eduardo, é algo que eu ia até comentar em cima da fala do Ronaldo, talvez a IA e o exemplo que você deu da greve dos trabalhadores criativos da indústria do entretenimento é muito significativo, é que o impacto da IA ele pode gerar novas oportunidades de mobilização política também. Né? Essas pessoas na Califórnia, elas estão se sindicalizando. Né? É isso que vai acontecer. Era um segmento de trabalhadores que operavam de forma totalmente atomizada, né? E diante dessa ameaça, eles estão se organizando e, né, colocando novas pautas do Estado, novas pautas para a política. Né? A questão da renda básica universal, que também foi conversado entre você e o Brett King, né? O avanço da IA está colocando essa pauta mais no meio do debate público. Se vier a termos um modelo de renda básica universal, como que ela vai ser? Ela vai ser do Suplicy, né, que é histórica, ou ela vai ser dos neoliberais que não vai ter uma mudança estrutural de fato? Então, vamos ver como uma oportunidade também de estar repolitizando, né, questões como a própria tecnologia, a questão da saúde mental, né, que estavam muito no pano de fundo aí da vida política, mas da burocratização da vida, né, desse excesso de mediações que muitas vezes deixa a gente meio preso, né, tudo isso pode ser repolitizado e a IA pode ser um dos caminhos para isso. Você sabe que um dos riscos que eu acho que a gente vai ter, e aqui eu vou pensar, tudo que a gente pensa nisso parece meio ficção científica, né? Que nem a outra pergunta que eu te perguntei de um AI presidindo um país, etc. Eu acho que a gente pode ter conflitos meio de guerrilha, de grupos que se juntam para derrubar isso, porque pensa, se você entra num paradigma onde o IA é o gabarito, né, pode dar a impressão de que, tipo assim, é o que é. Então é o seguinte, o cara que é culpado
culpado nesse novo paradigma é culpado. O cara que merece, merece. O que não merece, não merece. Quem é você para discutir comigo? Porque a gente processou todos os dados que tem no planeta, de todas as experiências históricas que já existiram, e a nossa conclusão é essa. Aí um cara fala assim, tem um problema. Esse gabarito que você arranjou não é bom pra gente. Esse gabarito não nos satisfaz. E eu, vivendo num mundo onde eu não faço parte do gabarito, e eu quero chegar onde você está e eu não posso mais, só tem um jeito, eu tenho que destruir o gabarito. Então parece uma coisa meio que de ficção científica, mas eu acho que a gente pode ter conflitos seríssimos. E a minha última pergunta para ela, e aí já é a dica para vocês que querem entrar no ICL nas condições de hoje, e depois desse final, dessa resposta, não tem mais como entrar, então agora é a hora de entrar. Mas antes de fazer a última pergunta, fala do teu livro para mim, não sei se você está com ele na mão, mas você falou do meu livro. O Ronaldo Leão falou do teu livro. Fala do teu livro pro pessoal, qual que é o livro, para o pessoal, enfim, saber e poder correr atrás também de adquirir. Lembrando que você pode ter aula com a própria, além do livro dela, dentro do ICL. Mas fala do teu livro pro pessoal. Eu não tô com ele aqui agora, infelizmente. Mas no meu curso do ICL eu mostro ele bastante. Inclusive porque estava em promoção na época com cupom para o ICL. Eu lembro. Acho que é 10 ou 20% que tinha de desconto lá. Não. Saiu pela editora Ubu. Se chama O Mundo do Avesso, Verdade Política na Era Digital. Os estudos de casos que são trazidos ali se centram na pandemia, nas eleições, a questão das teorias da conspiração, da extrema-direita, mas é um livro que tenta trazer uma análise mais global, né, justamente dessa relação humano-máquina e como os sistemas sociotécnicos funcionam. Né? O primeiro capítulo é muito sobre teorias de sistemas, a ecologia da mente, que é o paradigma cibernético também que eu uso, que eu proponho. Então, ele não só analisa casos de conjuntura, né? Ele busca equipar o leitor ali, a leitora, né? com ferramentas diferentes da ciência normal, digamos assim, até dentro da própria antropologia, né? Que é a minha disciplina, para estar pensando sistemas complexos, sistemas não lineares, sistemas com temporalidade acelerada, né? E os seus efeitos globais, inclusive na nossa própria vida. Então, ele propõe uma certa paradigma, não uma mudança, mas assim, ele explora paradigmas marginais, né, nas ciências, nas próprias ciências humanas e outras ciências também, para estar pensando sistemas complexos, porque acaba sendo o tom dos nossos sistemas sociais hoje, né, muito por conta da tecnologia, porque a tecnologia ela acaba deslinearizando muito dos processos sociais que numa época anterior, no mundo pré-digital, estavam um pouco mais lineares, mais incrementais, mais organizados, e como a gente lida com essa nova reorganização. Porque se a catástrofe não vier, e você conversou sobre isso um pouco com o Brett King também, né, a questão da guerra e tal, sempre tem o risco de um desenvolvimento tecnológico muito rápido, acabar contendo, né, o sistema sociotécnico não aguenta aquela temporalidade de mudança muito acelerada. Eu não acho que isso vai acontecer, né, porque eu acho que um dos argumentos do livro é que a crise e a resolução da crise estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então isso gera uma ansiedade, gera uma insegurança, mas de novo, gera também oportunidades de a gente estar conseguindo, tentando direcionar o rumo dessa mudança. Show de bola. Vamos para a última pergunta e dando aqui as boas-vindas para Maicon Nunes, Edmundo Moreira, eu primo, Paulo Roberto, Jorge Luiz, a Tânia Mara, Maria Clara, José Ayrton, Andréa Lima, bem-vindos, bem-vindas ao ICL, façam parte dessa comunidade que já tem, hoje, eu não estou com o número aqui, mas já deve ter em torno de 1.000 pessoas que entraram para fazer parte dessa comunidade, a comunidade está com quase 70 mil pessoas, como a gente, somos 70%, podia ser somos 70 mil no ICL, ia ser especial, hein? Mas vamos todo mundo aproveitar essa chance, entrar e, aproveitar muitos cursos, porque são transformadores, mudam a vida das pessoas que fazem e dos bolsistas e bolsistas também que vocês ajudam quando fazem os pacotes solidários. Minha última pergunta para mim é a que mais mexe comigo, Letícia, que é sobre essa questão dos monopólios privados, sabe? Essa questão tecnológica está na mão de pouquíssimas empresas. E é meio que um jogo, o americano chama, tem até livros com esse título, The Winner Takes All, o vencedor leva tudo. E o problema é que como a gente está falando de inteligência,
né? Inteligência do latim interlegere, quer dizer entre várias escolhas, né? É isso, entre, legere, escolha. É entre várias escolhas você conseguir fazer a melhor. É o cenário perfeito para The Winner Takes All. Poxa, se todos eles vão ser coisas que vão te ajudar a fazer escolhas, vai ter um que vai ser meio que conhecido como aquele que faz a melhor escolha. Um pouco do que o Google faz. 96% das buscas que são feitas em vários lugares do mundo, nos principais, pelo menos no mundo capitalista, né, o mundo que é o que a gente conhece, ocidental principalmente, são feitas através do Google. Por quê? Você fala assim, pô, eu quero fazer uma busca. Quem busca melhor é o Google, o pessoal só usa o Google. Eu acho que a gente pode estar indo para a inteligência artificial, tem tudo para ir nesse caminho também. Poxa, se é inteligência, eu vou ficar com o mais inteligente. Não vou ficar com o segundo mais inteligente. Eu vou perguntar para o mais inteligente, porque a resposta dele é melhor do que a do outro. E isso vai estar na mão de uma empresa que tem um dono, né? Que é o Musk, o Bezos, o fulano, o ciclano, mas é um cara que acorda com ambições, com desejos, com medos, com fantasias, com teorias, com visões de mundo, mas é uma pessoa. Poxa, qual o perigo da gente colocar a inteligência que, enfim, orienta todo mundo na mão de uma empresa que tem que dar lucro e que está sujeita às vontades de uma pessoa? O principal risco é o que a gente já está vendo. Eu acho que é principalmente para a democracia, né? O modelo democrático. Porque se a gente for pensar, né, de onde a indústria tech veio, ela não poderia ter dado em algo muito diferente, né? Ela é filha da Guerra Fria, né? Diretamente e se privatizou ali depois a partir dos anos 80, dos anos 90. E se você for pegar o modelo chinês, por exemplo, é um modelo diferente do americano, mas ele também é muito centralizado. Né? Ele é muito... Então, esse viés da concentração, né, ele é muito forte nessa indústria e se deixou que isso acontecesse, né? Porque foi uma indústria praticamente desregulada, né, nos Estados Unidos, até que os problemas graves começaram a acontecer. Não apenas para a democracia, mas eu diria que é o principal deles. Então, não é impossível reverter isso, né? Mas a gente tem que agir em várias frentes de mitigação de danos, né? Mas também de tentar reequilibrar realmente o sistema, né? Os Estados Unidos ele está indo mais pela via da questão do monopólio econômico propriamente dito, né? É para onde o debate sobre regulação está conseguindo andar mais. Na Europa já está indo mais pela questão da privacidade de dados, né? De direitos dos cidadãos, aquela regulação mais ampla, né? E a gente tem que descobrir aqui no Brasil, né? E o PL 2630 está travado, né? Não está andando. Qual vai ser o nosso caminho para estar introduzindo mais diversidade justamente nessa indústria que é uma indústria extremamente concentradora, a ponto de ter um abismo entre alguém como Jeff Bezos e o usuário comum. É claro que uma plataforma ela vai entregar para o usuário comum uma ilusão de individualidade, uma ilusão de customização. Isso é só o que está ali na interface. Né? Os efeitos sistêmicos desse monopólio sobre a vida da pessoa, ela vai aparecer de outras formas. Né? Então, o usuário, enquanto cidadão, ele precisa saber, né, que efeitos são esses e por que o monopólio é ruim. E não está naturalizando o fato de tão poucas pessoas, né, e tão poucas empresas terem concentrado tanto, não só poder econômico, mas controle sobre a vida das pessoas. Né? Porque a realidade hoje ela chega pela via desses dispositivos, né? É pelo smartphone, é pelo streaming, né? A gente não tem um acesso direto à realidade, a gente tem um acesso mediado e o nível de controle que realmente de concentração, de controle que se estabeleceu nessa indústria, eu não sei se na história do Ocidente já teve grandes monopólios, né? Na história do Ocidente, as ferrovias, tudo aquilo, mas no nível que chegou a indústria tech, realmente, talvez a gente tenha que pensar pelo lado positivo, assim, tipo, chegou num nível tão extremo que não tem mais para onde ir. Agora tem que começar a refluir de alguma forma, você está certíssimo. Essas assimetrias, elas são observadas em todos os níveis dentro dessa indústria, não só no nível econômico, principalmente, eu diria, entre usuário e plataforma. Né? É uma assimetria completa, eles têm controle completo sobre nós,
nós, eles sabem tudo sobre a gente, e a gente não tem controle nenhum sobre eles, nem coletivamente, muitas vezes, muito menos enquanto usuário individual. Então, é uma questão política também. Pô, maravilha, Letícia. Eu passo para você mandar uma mensagem para o pessoal. Dou minha última leva de boas-vindas aqui ao Antônio Carlos, ao Mário Henrique, ao Edmundo Magela, ao Júlio Silva, Maurício Lordello, Edson de Santa Marta, José Crispim, Cecília de Fátima, Miranda Tudela, Karim Luzia, Cristiele Araújo, Valdevino Borges, Roberto Luiz, Anderson Cirilo e Eliseu Rufino. Faltam 50 pessoas para completar 1000. Então, se você está na dúvida, entra para ajudar a gente a completar 1000 pessoas que entraram hoje e curte os 15 dias, vê o que você acha. Eu sei que você vai ficar, né? Porque o negócio faz tanto sucesso assim. Tem média de aprovação de mais de 99% as aulas. O negócio assim, é encantador mesmo. Mas entra, vamos ajudar a bater esses 1000 aqui na aula de hoje, enquanto a gente ouve aqui, a saudação final da nossa querida professora Letícia Cesarino. Está contigo a bola, professora. Agora tá minha responsabilidade ficar aqui até chegar nos 70 mil. Vamos ver, mas eu espero que amanhã vocês possam estar comemorando lá no CL Notícias. Certamente estarão comemorando esses 70 mil. Eu quero só agradecer, foi muito legal o debate hoje. Talvez eu vou aproveitar então a liberdade que eu estou tendo para fazer uma coisa que eu sempre quis fazer nas minhas participações no ICL. Que é mandar um beijão para minha mãe, Dona Vera Cesarino. Por quê? Porque a minha mãe, ela é mega fã sua, Eduardo. Que legal. Inclusive, lá atrás mesmo, ela meio que me introduziu o ICL, assim, de falar, não, vai lá, assiste, é legal, né, alguns anos atrás. Então, ela é super sua fã. E eu acho que ela é uma dessas pessoas que se beneficiou muito politicamente dessa interação com você, né, e com o Série Notícias e com os cursos. Ela super interage, está o tempo todo me mandando as aulas, me mandando as coisas. Eu falo, mãe, eu não tenho tempo. Ela fala, então você só assiste CL quando você participa, né? Não, mentira, CL Notícias eu sempre assisto. Dona Vera, deixa eu aproveitar a Dona Vera aqui, ó. Um beijo e obrigado, viu? Obrigado por trazer sua filha para cá. Sua filha que virou uma das estrelas dos professores e professoras do CL, um dos cursos que a turma mais gosta de assistir. Eu, inclusive. Ela vai morrer quando ela ver isso. Você mandando um beijo direto para ela. Mãe, espero que você tenha conseguido assistir até o fim, senão amanhã você acaba de assistir. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Letícia. Obrigado, meus irmãos e irmãs que estão assistindo até agora. Vamos junto construir essa revolução. E quem não está dentro dos alunos ali dos cursos do CL, mas assistiu essa aula incrível com um dos maiores especialistas do mundo, Brad King, aberta, democrática, dezenas de milhares de pessoas aqui junto. Poxa, muito obrigado por ter estado junto com a gente e acreditar nisso que a gente está fazendo aqui. A gente promete trazer cada vez mais aulas incríveis como essas e vocês vão acompanhar isso com muita alegria, tá bom? Um agradecimento a todo mundo que fica aqui nos bastidores, que participa de todo o processo de construção de uma aula como essa, que faz parte desse time tão grande, mais de 100 pessoas hoje aqui fazem parte dessa nossa iniciativa e a gente não pode deixar de agradecer a todo mundo. Um grande abraço. Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, começa aqui o Trabalho Duro de novo com o Leandro Demore e às 8 horas da manhã a gente tem uma bomba no ICL Notícias, vocês não perdem por esperar, com o Jamil Chad e Leandro Demore. Não vou dar mais dica nenhuma, não. Só assiste que vocês vão curtir muito. Se vocês ainda não são inscritos no canal, quando saírem aqui, se inscreve no canal e curte